O evangelho de hoje nos mostra Jesus dizendo: eu vos consagro na verdade. E ser consagrado na verdade nada mais é do que viver uma vida segundo o Espírito Santo. E é por isso que nós nos reunimos aqui na igreja, em 9 dias de oração, para suplicar ao Espírito Santo que nós tenhamos uma vida que lhe agrade. A nossa oração não serve para mudar a vontade de Deus, não é para isso, viu? Se você reza para mudar a vontade de Deus, você está rezando errado. A nossa oração não serve para mudar a vontade de Deus. A nossa oração serve para mudar o nosso coração, para que o nosso coração em cada dia seja conformado à vontade do Espírito Santo, para que a nossa vida seja a cada dia consagrada na verdade que é Jesus, e a nossa alma seja reconfigurada a Ele todos os dias. No dia do seu batismo, quando o sacerdote ou o diácono derramou água na sua cabeça dizendo: eu te batizo em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, naquele dia a sua alma foi configurada totalmente a Cristo, de tal modo que não havia mancha nenhuma. No dia do seu batismo, a pessoa mais santa na face da terra era você. Só que com o passar do tempo, com o passar dos anos, nós vamos como que borrando esta imagem de Cristo, que um dia esteve tão bonita no nosso coração. Imagine você uma fotografia que você coloca ali na sua sala, de alguém que você ama tanto. Uma fotografia bonita, que você tem ciúme dela, né? Você não deixa ninguém colocar a mão, ela fica sempre ali no porta-retrato. É uma fotografia preciosa. E agora imagina que com o passar dos anos você vai se descuidando daquela fotografia, e agora você já não tem mais aquele zelo que você tinha antes. Todo mundo que chega na sua casa agora coloca a mão naquela fotografia, aí come aquela coxa de frango gostosa e vai ali com o dedo melado de gordura e pega na fotografia. Passa o tempo, a fotografia está borrada, manchada, mas não satisfeito, como a fotografia já estava borrada, você deixou seu netinho brincar com a foto. E aí o seu netinho foi ali, né, amassando a foto, embolou ela todinha. De tal forma que agora quando você olha para aquela fotografia, você mal reconhece a pessoa que nela estava representada. De tanta sujeira, de tanto que ela está amassada, de tanto que ela foi deteriorada. Amados irmãos, a nossa alma também é assim. Um dia nós estivemos como imagem perfeita do Cristo, mas com o passar do tempo a nossa alma vai sendo também, por culpa nossa, infelizmente, por minha culpa, minha tão grande culpa, nós vamos nos deixando borrar pelo mundo, borrar pelo pecado, e então a imagem de Cristo que era tão bonita, tão vislumbrante, tão viçosa, agora já não está mais tão bonita assim. E as pessoas quando olham para nós nem sequer reconhecem que nós somos de Deus, porque a imagem de Cristo em nós já está desfigurada. O que nós devemos fazer agora é rezar e pedir a Jesus que nos reconfigure. Pedir a Jesus que através da nossa oração nós sejamos reconsagrados na verdade, para que essa imagem seja desembolada, para que essa sujeira seja apagada. Para isso existe o sacramento da confissão, para que o fervor, para que o brilho daquela imagem seja renovado. E por isso servem as devoções populares, o Santo Terço a cada dia, as novenas que nós fazemos, tudo isso para reavivar aquele brilho original que um dia existiu no nosso coração, da imagem do próprio Cristo que foi gravada em nós. E essa deve ser a nossa luta a cada dia, para viver segundo aquilo que o Espírito Santo deseja de nós. Quando nós vamos até a Sagrada Escritura, nós encontramos como que um itinerário, para que nós possamos refazer a imagem de Deus em nós. O itinerário para que nós vivamos segundo o Espírito Santo. A começar de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 14, que nos diz que logo depois da ascensão do Senhor, os discípulos voltaram todos para Jerusalém e se reuniram ali no cenáculo. E no cenáculo eles perseveraram unânimes em oração, com Maria, a mãe de Jesus, e com as outras mulheres. Se você quer ser alguém com a imagem de Cristo restaurada na sua vida, você precisa ter tempo para rezar. E você precisa rezar com Maria, a mãe de Jesus. São Luís Maria Grignon de Montfort nos diz que na alma
em que o Espírito Santo encontra a presença de Maria, ele nunca hesita em permanecer. Se o Espírito Santo olha para a tua alma e percebe que aí está a presença de sua doce esposa, a Virgem Maria, o Espírito Santo não hesitará em permanecer em você. Mas para isso é preciso que nós rezemos. Rezar o terço todos os dias, pedir a Nossa Senhora essa bonita intercessão, fazer essa novena do Espírito Santo com Maria, nossa mãe, deixar o nosso coração como terreno preparado para que a semente da palavra possa frutificar em nós. Vocês estão recebendo um tesouro nesses dias da novena do Espírito Santo. A cada dia, eu tenho certeza, tem passado um sacerdote por aqui, que rezou a palavra, e depois de ter rezado a palavra, ele lança a palavra nos vossos corações. Se o vosso coração for como terra boa para fazer essa semente crescer, muitos de vocês sairão desta novena verdadeiramente santificados, tocados pelo Espírito Santo, porque permitiram que essa palavra tivesse lugar de crescimento dentro dos vossos corações. Por isso, não permita que nenhuma palavra seja desperdiçada. Não permita que nenhuma palavra entre por um ouvido e saia por outro, mas pelo contrário, que cada uma das palavras proferidas nesta novena sejam acolhidas no vosso coração e que vocês possam dar oportunidade de que cresçam a cada dia. A oração do cenáculo fez um efeito muito bonito na vida dos apóstolos. Eles rezaram por 9 dias, como nos conta a palavra de Deus, e no 10º dia houve o derramamento do Espírito Santo, aconteceu o Pentecostes. E esse é o segundo passo, para que nós tenhamos uma vida repleta do Espírito, é justamente receber o Espírito. O primeiro passo é rezar, suplicar que o Espírito venha até nós, fazer a novena com toda a devoção. E o segundo passo é receber o Espírito Santo. Eu acho bonito porque quando o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos em Pentecostes, o efeito imediato foi que eles deixaram de ser medrosos. E quantas vezes nós somos medrosos, não é verdade? Fala para a pessoa que está aí do seu lado, não tenhas medo. Ixi, nem escutei. Fala com mais força, não tenhas medo. E não tenhas medo porque o Espírito Santo é a tua força. O Espírito Santo é a força da igreja, é o Espírito Santo que nos reanima a cada dia. Nós não temos motivo de ter medo. Quando nós olhamos na Escritura o relato da primeira aparição de Jesus ressuscitado aos apóstolos, nós lemos ali que as portas estavam fechadas, porque eles estavam com medo dos judeus. E logo após o Pentecostes, as portas já não ficaram mais fechadas. Eles abriram as portas do cenáculo e saíram do cenáculo afora para pregar. E no versículo 23 do capítulo 2 do livro dos Atos dos Apóstolos, nós vamos ver Pedro dizendo para os judeus: o Jesus que vocês mataram colocando-o numa cruz, Deus o ressuscitou. A morte não teve poder sobre ele. E nós temos que reconhecer a cada dia que o nosso Deus não fica preso pelos nossos temores. O nosso Deus não fica preso nem sequer pela morte. Não há nada que possa deter o poder do Deus maravilhoso a quem nós servirmos. E é por isso que nós, irmãos, temos que ter uma confiança absoluta. Nada há que possa nos atingir se nós estamos com o Senhor. Nada há que possa nos atingir. E é claro que quanto mais nós estamos com o Senhor, mais a nossa vida vai sendo transformada. São Cirilo de Jerusalém nos diz que tudo que o Espírito Santo toca é transformado e santificado. Se o Espírito Santo tocar a tua vida será transformada, a tua vida será santificada. Observem a Santa Missa. Em determinado momento da oração eucarística, o padre pede que o Pai derrame sobre as oferendas o Espírito Santo, para que estas oferendas sejam transformadas no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós cremos que o toque do Espírito Santo nas oferendas que nós entregamos ao altar, de fato, se transformam, se santificam, se tornam o corpo e o sangue do nosso Deus, presente diante dos nossos olhos, como daqui a pouco nós o veremos. Daqui a pouco aqui no altar estará o próprio Cristo encarnado, vivo, ressuscitado no nosso meio.
E tudo por causa de uma ação misteriosa do Espírito Santo de Deus, que quer transformar também a tua vida e o teu coração. Mas para viver segundo o Espírito, não basta apenas seguir esses 2 primeiros passos que o Padre vos disse. Pedir é o primeiro passo e receber é o segundo passo. Não basta apenas pedir e receber. Sabe o que acontece com alguém que só vem, pede e recebe, mas não transforma a vida? Vai voltar no ano que vem aqui na novena do Espírito Santo, na novena do Divino, para pedir e receber outra vez, mas a vida nunca vai transformar. Todo ano vem, pede, recebe, volta para casa, a vida não transforma, ano que vem está se lamuriando de novo e quer vir pedir e receber outra vez, porque a vida não teve transformação. Amados irmãos, não basta apenas pedir e receber, o Espírito Santo se dá àquele que pede, mas nós precisamos avançar em um terceiro passo. A palavra de Deus em Gálatas capítulo 5, versículo 25, nos diz: se vós viveis segundo o Espírito, caminhai também pelo Espírito Santo. Portanto, nós precisamos agora mudar a nossa vida, transformar o nosso coração. Tem coisas na nossa vida que a partir dessa novena, nós vamos precisar olhar para elas e dizer: pronto, basta, um ponto final, isso eu já não aceito mais na minha vida, isso eu lanço para fora. E vão ter tantas outras coisas que são virtuosas, que nós vamos ter que dizer: pronto, agora eu quero viver de acordo com a vontade do Senhor, portanto agora eu quero buscar a virtude de todo o meu coração. O que significa ser virtuoso? Ser virtuoso significa ser capaz de habitualmente fazer o bem. A pessoa virtuosa não faz o bem só de vez em quando. Eu faço o bem hoje, passo 2 semanas sem fazer o bem e faço o bem de novo daqui 2 semanas. Nananina não. A pessoa virtuosa, ela faz o bem constantemente. Ela está preocupada com os irmãos, ela está preocupada em manifestar esse amor do Espírito que ela vivencia dentro dela. Isso é ser virtuoso. E é isso que essa novena quer fazer com você. O Espírito Santo quer tocar a tua alma de tal forma que você não apenas peça e receba o Espírito, mas que você volte para sua casa transformado, que você volte para a sua casa transformada, e que a partir dessa novena, a partir da recepção poderosa desse Espírito, você possa agora dar passos na fé, para viver não mais de acordo com a carne, mas de acordo com o Espírito. É claro, irmãos, que no nosso caminho tem muita coisa que quer nos atrapalhar, e você concorda comigo, não é verdade? Não tem muita coisa que nos atrapalha no nosso dia a dia? Pergunta para a pessoa que está aí do seu lado: é tranquilo ou tem muita coisa que atrapalha? Na minha vida, pelo menos, tem muita coisa que atrapalha, não é verdade? Tem muita coisa que tenta nos tirar do caminho. E de fato, a palavra de Deus nos diz que 3 são os nossos inimigos, os inimigos da alma. Em primeiro lugar, o mundo é inimigo da nossa alma. Jesus hoje no Evangelho disse: eles não são do mundo, eles estão no mundo, mas não são do mundo. E é preciso que nós encarnemos essa verdade. O mundo vai colocar para nós propostas que não cabem para nós. Tem ambientes, meu querido, minha querida, que você não pode entrar. Tem ambientes que não te cabem, porque você é cristão, você é cristã. Tem ambientes que não vão de acordo com a sua fé, e desses ambientes você se afasta, porque você não pode compactuar com aquilo que o mundo prega. Mas tem um outro inimigo. O outro inimigo é a carne, ou seja, somos nós mesmos. Muitas vezes nós somos bons boicotadores de nós. Vocês já perceberam isso? E São Paulo mesmo diz isso na Escritura: eu faço coisas que não gostaria de fazer e deixo de fazer coisas que eu gostaria de fazer. Quem sabe você está com o propósito de rezar o terço todo dia, já tem tempo, mas até hoje você não tem conseguido colocar em prática. Peça o Espírito Santo que te fortaleça. Vem, Espírito Santo, me dê a graça de ser determinado, a determinada determinação de que nos falava Santa Teresa de Jesus, que nós precisamos ter todos os dias da nossa vida. Fazer aquilo que nós nos propomos pelo Espírito Santo, e nisso nós vamos vencendo a carne. Nós vencemos a carne não com passividade, não com paz. Nós vencemos a carne com luta, com guerra. Como é que nós vencemos a carne? Com esforço. Nós vencemos a carne travando um combate contra nós. Mateus capítulo 11, versículo 12 nos diz que o reino dos céus é dos violentos. Olha que palavra forte. O reino dos céus é dos violentos. Alguém vai dizer: padre, eu já sou violento, eu já tenho, assim, aquele
impulso de agredir as pessoas, mas não é dessa violência. Não é dessa violência que nós estamos falando. O reino dos céus é daqueles que fazem violência contra si mesmos. Nós precisamos, irmãos, enxergar em nós aquilo que não está bem e fazendo violência contra nós, arrancar isso de nós. Conta-se que certa vez São Francisco de Assis teve uma tentação contra a castidade. E ele, para não ceder ao pecado da imoralidade, arrancou a roupa todinha e pulou em um espinheiro. Com o corpo todo sangrando, né? Não tem fogo que não apague, apagou na hora, não é? Apagou na hora aquele fogo, e pronto, não cometeu o pecado contra a castidade. Ele fez violência contra ele mesmo, ele fez guerra contra ele mesmo. E é isso que o Senhor quer colocar no seu coração, a necessidade de você parar com esta pacificidade que você tem vivido e começar imediatamente a fazer uma guerra para que você possa sair daquilo que é pecado e possa adentrar naquilo que é virtude, naquilo que é graça. Mas tem ainda um terceiro inimigo da nossa alma, é o demônio, o tinhoso, o encardido, o Satanás. Não sei como é que você chama essa coisa ruim, mas ele é o inimigo da nossa alma. E contra ele nós devemos também lutar a cada dia, porque ele está querendo nos convencer, assim como convenceu Adão e Eva, os nossos primeiros pais no paraíso. Ele está querendo nos convencer de que o caminho de Deus não é bom, de que o caminho de Deus não é o melhor. E uma das artimanhas do demônio hoje no nosso mundo tem sido justamente convencer os corações de que nem ele existe e nem o inferno é real. Mas eu quero dizer para vocês, infelizmente, o demônio existe, e infelizmente aqueles que seguem as artimanhas demoníacas, um dia pararão no fogo do inferno. Deus me livre, o único fogo que nós gostamos é o fogo do Espírito Santo, e é nesse fogo que nós queremos estar abrasados a cada dia, para nunca cairmos nas mãos de Satanás. Satanás é como um cachorro amarrado, vocês certamente já ouviram falar disso, não é? Cachorro amarrado morde, sim ou não? Claro que morde, gente. Chega lá perto dele para você ver se ele não arranca sua bunda fora. Cachorro amarrado morde. Nós só não podemos chegar perto dele. Assim também é com Satanás. Nós sabemos que ele existe, mas nós temos a proteção do Espírito Santo para nunca chegar perto dele, para nunca sermos agredidos por ele. Tem uma historinha que eu gosto muito, acho que é até conhecida de muitos de vocês, que conta-se que certa vez, uma senhora que estava passando dificuldade, ligou numa rádio e manifestou ali, né, teve a oportunidade de 1 minuto para manifestar o quanto ela estava necessitada de alimento, de uma ajuda, de uma cesta básica, de algo assim. E então, ela terminou aquela fala dela dizendo: tenho certeza, Deus não vai me deixar desamparada, eu sei em quem eu confiei. E aí conta que um ateu estava escutando, né, ali do outro lado daquele rádio e falou: que Deus, coisa nenhuma, eu vou mostrar para essa velha, né, que Deus não existe, é nada. E então, ele armou no coração dele todo um projeto maligno de verdade, chamou um de seus empregados e disse: olha, nós vamos ajudar aquela senhora da rádio, que ligou pedindo ajuda. Nós vamos fazer uma compra, assim, 3 vezes maior do que tudo que nós já compramos. Mandou o empregado dele ir ao mercado, fazer essa compra gigante, só que deu a ele uma recomendação: quando essa senhora perguntar quem mandou entregar, você vai dizer que foi o diabo que mandou entregar, não é? E o homem foi lá, fez a compra, né, aquela compra magnífica, pensa, aquela compra de mercado que você faz todo mês, agora triplica, foi esse tanto que ele comprou, e foi levar lá na casa dessa senhora. A senhora ficou tão feliz, tão agradecida, que só louvava a Deus. Deus, obrigado, obrigado Senhor, olha que maravilha que chegou aqui na minha casa, e louvava a Deus, agradecia a Deus. E ela dizia para o cara que tinha levado, né, foi Deus que me deu. E ele pensava com ele, né, foi Deus não. Só que nada da mulher perguntar para ele quem que foi. E aí estava descendo já metade da compra e nada da mulher perguntar quem que foi que tinha mandado. Desceu toda a compra. E o homem então, como ela não perguntava, perguntou para ela: a senhora não está querendo saber quem foi que mandou trazer tudo isso aqui não? Olha, nós enchemos a sua prateleira aqui como talvez nunca ficou cheia. Sua casa está cheia de mantimentos, cheia de comida. A senhora não tem curiosidade de saber quem mandou te trazer tudo isso aqui? E ela então respondeu com alegria para aquele homem: não, meu filho, não tem curiosidade de saber não. Quando Deus manda, até o diabo obedece, não é? Quando Deus manda, até o diabo obedece, meus irmãos.
Então para que ter medo do diabo? O diabo está vencido, em nome de Jesus, ele não tem poder nenhum na sua vida. A nossa vitória está no nome do Senhor, que morreu na cruz e ressuscitou para te salvar. Lutemos contra nós mesmos, façamos essa guerra interior, contemos com a graça do Espírito Santo, porque o diabo não tem vez. E por fim, que o mundo nunca fale mais alto ao nosso coração, mas que o nosso ouvido esteja pronto para ouvir a palavra, que deve crescer, sendo semeada no nosso coração como terra boa, para acolher a semente e fazê-la frutificar. É assim que o cristão deve viver. Viver segundo o Espírito significa fazer em tudo a vontade de Deus, em cada detalhe da nossa vida. Eu gosto muito de uma passagem da Escritura, Ezequiel capítulo 37, que vai contar para nós a história dos ossos ressequidos. Talvez vocês se recordem. Vai dizer que Ezequiel recebeu de Deus um mandato: profetiza sobre os ossos. Deus tinha levado Ezequiel para uma planície, e ali naquela planície Deus mostrou um monte de esqueleto, um monte de ossos ressequidos. Ezequiel olhava para aquilo e não entendia, e Deus falava para ele: profetiza, filho do homem, profetiza sobre esses ossos, e eles voltarão à vida. O Espírito Santo, o sopro da vida, entrará neles. E então Ezequiel, obedecendo a ordem do alto, profetizou sobre eles. E a Bíblia nos diz que imediatamente aqueles ossos que estavam ressequidos, em um grande estrondo, começaram a se unir. E Ezequiel ia vendo que os esqueletos não apenas se uniam, mas ia crescendo músculos sobre os esqueletos, e ia crescendo pele sobre os músculos, de tal forma que aqueles corpos agora já não estavam mais apenas como ossos ressequidos, estavam ali como corpos humanos, só que ainda não tinham vida. E então o Espírito Santo mais uma vez se dirige a Ezequiel e diz para ele profetizar mais uma vez: profetiza sobre esses corpos, manda que venha o Espírito dos 4 cantos, e que esse sopro do Espírito dê vida para esses corpos. E de fato Ezequiel ergueu os braços e profetizou, pediu que o Espírito viesse dos 4 cantos, e aqueles corpos que até então estavam sem vida, de repente foram cheios de vida, foram preenchidos de vida e ficaram de pé, como se nunca antes estivessem mortos. Amados irmãos, eu quero dizer para vocês que hoje, enquanto eu rezava, o Espírito Santo tocava o meu coração, que muitas pessoas que estão nesta novena estão como ossos ressequidos. Parece que a vida não tem mais sentido, parece que não encontram mais força para caminhar. Tem pessoas que estão aqui, mas que não sabem como hoje se levantaram para mais um dia. Eu quero te dizer que nós estamos aqui esta noite para profetizar sobre a sua vida, para que você, em nome do Senhor Jesus, se levante como criatura nova, para que você, em nome do Senhor Jesus, receba também dos 4 cantos do mundo o Espírito Santo, que é o sopro que dá vida e que te fará ficar outra vez de pé. E para simbolizar esse nosso desejo de estarmos cheios do Espírito Santo, e cheios do Espírito Santo também cheios de vida, eu te convido a ir se colocando de pé. O Ministério de Música vai nos ajudar com uma canção, mas eu preciso que você faça comigo aqueles 3 passos que no início da homilia eu dizia para vocês. O primeiro passo é pedir o Espírito Santo. O segundo passo é receber o Espírito Santo. E o terceiro passo é decidir-se a viver segundo o Espírito. Vamos repetir junto para ver se nós entendemos a homilia do Padre. O primeiro passo é pedir o Espírito Santo. O segundo passo é receber o Espírito Santo. E o terceiro passo é viver segundo o Espírito Santo. Por isso feche os seus olhos nesse momento. Nós vamos pedir que o Espírito Santo sopre em nós, pedir que o Espírito Santo venha como um vento impetuoso, pedir que o Espírito Santo venha dos 4 cantos do mundo, como nessa passagem do livro de Ezequiel, para que nós, se ressequidos estivermos na nossa fé, se ressequidos estivermos na nossa espiritualidade, se ressequidos estivermos na nossa intimidade com Deus, possamos ser nesse momento inundados pela força do alto, pela força do Espírito, que quer nos levantar uma vez mais. Cante, reze conosco essa canção.
derramar sobre os corações toda a graça do... Diga para o Senhor: eu também quero. Eu também quero me derramar sobre os corações, nos braços do Pai. Erga seus braços o mais alto que você puder e peça: vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Pode ser melhor, povo de Deus. Vem, vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, se convença, mais uma vez, hoje o céu, mãos no coração. Hoje o céu se abre para derramar sobre os corações toda a graça do... Peça com toda a sua alma, diga: eu também. Eu também quero me derramar de todo o meu coração nos braços do... Erga os seus braços e clame: vem, vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar. E eu te convido a ir consagrando a tua casa, a tua família. Solte a sua voz e fale para o Espírito Santo: Senhor, eu quero nessa noite te consagrar a minha casa, te consagrar a minha família. Eu quero te consagrar o meu coração. Eu quero te consagrar a minha saúde, Senhor. É verdade que muitas vezes eu sou como esses ossos ressequidos. É verdade, Senhor, que muitas vezes eu estou desanimado. É verdade que muitas vezes eu estou sem vida. É verdade que muitas vezes eu estou sem esperança. Mas eu quero nesse momento, assim como Ezequiel profetizava, meu Deus, eu quero também profetizar sobre toda esta comunidade. Eu quero profetizar sobre essa paróquia. Eu quero profetizar sobre essas famílias aqui representadas. Elas estão nesse momento, meu Deus, pelo teu poder sendo levantadas, sendo erguidas, sendo restauradas, sendo reanimadas, sendo cheias do Espírito Santo que dá vida. Vem, Espírito Santo, e levanta-nos uma vez mais. Vem, Espírito Santo, e nos dê a graça de experimentar o que é verdadeiramente viver segundo o teu Espírito, segundo a tua vontade. Vem, Espírito Santo, sobre nós. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser. Pode ser melhor, povo de Deus. Clame, peça. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser. Alabaria, ele cantaria, alabaria, ele cantaria, alabaria, ele cantaria, alabaria. Iria alabaria, ele cantaria, alabaria, ele cantaria, alabaria, ele cantaria, alabaria. Shiri alabaria, ele cantaria, alabaria, ele cantaria, alabaria. Ori alabaria, ele cantaria, alabaria, ele cantaria, alabaria. Iria la cantaria, alabaria, iria alabaria, ele cantaria, alabaria. Com teu poder tocar meu ser, fluir. Para terminar, povo santo de Deus, vem, vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir. Coloque as mãos sobre o seu coração e repita com o Padre: Espírito Santo,
eu me decido a não mais viver segundo o mundo, segundo a minha vontade. Eu me decido a viver a partir de agora segundo o teu Espírito, segundo a tua vontade. Por isso permaneça comigo, permaneça com a minha família, permaneça no meu trabalho, permaneça no meu coração. O diabo está vencido, o mundo está vencido, e a partir de hoje farei guerra contra mim, para que eu possa adquirir toda a virtude do céu. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Aplauda forte o Espírito Santo de Deus. Aplauda o Senhor nosso Deus. Espírito Santo, Com teu poder, toca meu ser, fluir em mim.